E aí, gurizada da 91, da 92, da 93, estamos aqui hoje. Eu resolvi gravar um vídeo para falarmos sobre este livro aqui, que é a leitura obrigatória do bimestre, A Estação das Pequenas Coisas. Vocês viram, vocês que leram, é um livro de contos, são 18 contos, todos contos intimistas, ou seja, não há grandes aventuras, não há caça ao tesouro, não há nenhuma sensação de terror, não há elemento fantástico. Aqui, o elemento que traz intriga nesse livro aqui, nos contos do livro, é a própria vida, né? Mas antes de nós começarmos com a análise dos contos, eu quero trabalhar um pouquinho o gênero literário conto. Conto não é gênero textual, é um gênero literário, né? O conto, ele é um texto ficcional, ou seja, é um texto que reelabora a realidade e constrói toda uma trama que tem início, meio e fim. Mas vamos a questões mais técnicas e mais teóricas. Por quê, gente? Porque a análise do trabalho de vocês vai depender muito da teoria. Como assim? Claro que uma metáfora, que um conto, que um romance, que um poema, que um filme, uma metáfora que uma obra de arte propõe, ela é importante. Sim, a gente tem que levantar o que se quis dizer aqui, né? O que isso representa. Mas não adianta, pessoal, pensar só no que representa se isso não estiver alçado numa teoria. Ou seja, tudo que eu faço tem que ser muito bem fundamentado. Daí nós vamos aqui, vamos fundamentar algumas questões sobre conto, o gênero literário conto. Primeiro, todo conto, ele é um texto curto. E como ele é um texto curto, ele não pode expandir demais dentro das virtualidades de um texto ficcional. Ou seja, não pode haver muitas personagens. O espaço de tempo e espaço físico tem que ser muito bem delimitados. Tudo tem que ser muito bem delimitado. E esse bem delimitado começa a partir do quê? A partir da unidade de efeito. Ou seja, o início do conto começa com uma questão e essa mesma questão ela tem de ser retomada de alguma maneira no final, né? Claro que essa questão a ser retomada ela tem de ser ampliada, né? Por isso, anotem isso, unidade de efeito. Essa unidade de efeito é para quem? É para o leitor. Sempre que nós falamos em efeito relativo a uma obra de arte, isso diz respeito ao leitor, né? Igual, por exemplo, num filme. Num filme o efeito é o espectador, certo? Nós temos que pensar que existe toda uma dinâmica que ocorre durante um espaço de tempo. E eu já digo para vocês, pessoal, o Aristóteles ele já falava no conceito de mímese, quando ele falou na Poética sobre o conceito de mímese, de que a arte ela meio que imita a vida, ela busca imitar a vida não necessariamente no sentido literal, mas ela busca reproduzir aquilo que a vida deveria ou poderia ser ou poderia ter sido, né? E ao fazer isso, a gente pensa em transitar por espaços, personagens, etc. Mas uma categoria, que é o tempo, ela é a mais difícil de ser captada. Por quê? Porque o tempo, como é o nosso tempo agora, o nosso tempo aqui, na nossa realidade, ele é incaptável. E aí o que acontece? A literatura, ela dá um jeito de captar o tempo à sua maneira. E nos dois contos que nós vamos analisar, vocês vão ver o quê? Que muitas vezes as personagens elas estão no presente e elas se voltam para o passado, por quê? Para explicar aquela situação do presente. Isso é muito comum em filmes, né, gente? As ações estão ocorrendo e de repente volta-se ao passado para explicar como que isso ocorre aqui. Por que tal coisa ocorre daquela maneira
no presente. Para quem gosta de filosofia, para quem gosta de questões mais reflexivas, eu até sugiro assistir ao filme As Horas, com a Nicole Kidman, que é bem legal, que ele mostra bem isso aí de uma maneira bastante competente. Então o tempo ele é incaptável. Então o que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar como as personagens estão no presente, no momento presente, e como que elas chegaram àquela situação. E aí, de repente, o passado retorna e ele vai ser narrado durante o presente. Né? Para quê? Para explicar a trama. Isso é impossível de acontecer na nossa realidade. O passado não volta, o que está no passado está no passado. Né? Mas para a literatura ela acha um jeito de captar o tempo. Né? Portanto, as ações elas podem se passar no presente, mas eu também posso voltar às ações no passado. O tempo é a categoria mais incaptável, é a mais difícil de ser imitada. Também, pessoal, nós temos que pensar que essas ações que transcorrem no tempo não ocorrem no limbo, não ocorrem num espaço em branco. Elas tendem a ocorrer aqui, ó, num espaço físico, como é esta sala na qual eu estou e vocês estão me assistindo, não sei se da sala, da casa de vocês, do escritório da casa de vocês, né? As ações têm que transcorrer num espaço, né? Esse espaço não pode ser também muito expandido, né? Porque senão isso não vai corroborar, não vai colaborar para que a unidade de efeito do conto se desenvolva. O conto ele tem que atingir, o principal do conto é a unidade de efeito, que foi o que eu falei no início. Então, há espaço, que é o palco das ações, né? E sim, quando a narrativa volta no tempo, ela pode mudar o espaço. Mas isso é muito bem delineado por autores competentes. Se vocês forem pensar, um autor que fazia muito isso, não sei se vocês conhecem, o Érico Veríssimo, ele fazia muito isso. Fez isso tão bem durante a década de 30, que ali em 1949 ele chegou e pôs em prática o projeto literário dele e começou a escrever a trilogia, e publicou o primeiro volume da trilogia O Tempo e o Vento, mostrando como o passado, como o passado explica o presente. Né? O Érico Veríssimo, na literatura brasileira, eu acho que é o autor que melhor fez isso. Pois bem, nós temos que pensar também, gente, que além do espaço, né, que é o palco das ações, há personagens. As personagens imitam quem? Imitam nós. Né? Pessoal, uma dica, tanto faz os personagens ou as personagens. Eu prefiro usar as personagens, porque um grande crítico literário que faleceu recentemente, chamado Antônio Cândido, dizia as personagens. E no Brasil, o grande nome da crítica literária brasileira é ele. Então eu vou seguir o Antônio Cândido, as personagens, né? E aí eu tenho outro conceito. Eu tenho conceito de personagem plano e personagem esférico. Personagem plano e personagem esférico. O que é um personagem plano? Plano é tipo assim, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é plano. Ah, mas é redondo, senhor? Não, ó. Isso aqui é tridimensional? Não, ó. Ó, aqui, ó, plano, achatado. Portanto, uma personagem plana não tem profundidade. Ou seja, uma personagem que não se modifica conforme o tempo passa, né? Agora, o que seria uma personagem esférica? Vou pegar ali, só um pouquinho. Aqui. Ó. E aqui nós temos uma personagem, não, nós temos uma esfera, ó. Isso aqui é uma esfera. Observem que a esfera, ela é tridimensional, né? Ou seja, uma personagem com maior profundidade, ó. Olha aqui, ela tem mais camadas, enquanto a personagem plana não tem. Ela é plana, ela é quadrada. E a personagem esférica não, ela tem aqui suas camadas. E essa é a personagem mais interessante de ser analisada.
né? E no caso, o livro, que se vocês forem ler a própria introdução, aqui a parte da apresentação, ele fala aqui, ó, que aqui a arte de Carrascosa está em construir com as palavras do cotidiano para que possamos extrapolá-lo, vivê-lo, compreendê-lo. O que importa aqui, o fio condutor, são os afetos familiares, a simplicidade e a sofisticação. Ou seja, o que importa aqui são as personagens, seus encontros, relações, perdas, amizade, separações, enfim. Outro ponto interessante que a gente tem que dar atenção é o narrador. O narrador, gente, vocês sabem que existem dois tipos. O narrador em primeira e em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem, é aquele que não é confiável. Por quê ele não é confiável? Vamos pensar, gente. Dois de vocês brigam. O Joãozinho e a Mariazinha brigam e vão para o SOI. Eles serão chamados no SOI. E eles vão ter que ser ouvidos. Cada um vai contar a sua versão do mesmo fato, né? Em primeira pessoa. Agora, então por isso que o narrador personagem não é confiável em primeira pessoa, porque ele conta a sua versão dos fatos, ele conta a sua versão sobre o que ele acredita, sobre a história que ele vai contar. Agora, quando nós temos um narrador observador, ou até mesmo um narrador em terceira pessoa que intervém na história, que demonstra simpatia por algumas personagens, que penetra na consciência. Isso aqui é importante, pessoal. É muito interessante quando o narrador ele consegue penetrar na consciência da personagem, dizendo assim, não via nada além de tristeza. Isso é um narrador que intervém. Isso não é um mero narrador observador. Este é um narrador onisciente. Ou seja, nós temos o narrador em primeira pessoa, narrador personagem, que é inconfiável. Temos dois tipos de narrador em terceira pessoa. Nós temos o narrador observador, que ele só relata, ele não procura não fazer juízo de valor. Eu não acho interessante. Agora, o narrador onisciente, não. Esse aí já diz universal, ciente, ciência. É um narrador que está ciente de tudo, né? Nós vamos trabalhar o narrador onisciente e o narrador em primeira pessoa, né? Esse onisciente, como eu disse, sobretudo, ele penetra na consciência da personagem. E tudo isso acaba o quê? Acaba construindo um enredo. O enredo ele se pauta por uma história. Essa história ela tem um ponto de partida, que é uma situação inicial de harmonia, que de alguma maneira ela é quebrada, né? Nesse caso é um pouco mais difícil dos contos aqui do nosso livro, é um pouco mais difícil a gente perceber que situação é essa, porque são contos muito intimistas, o conflito se dá aqui e aqui. Ele não se dá com o exterior, ele não se dá do interior para o exterior, ele se dá da captação do exterior pelo interior. Então a gente tem que pensar nas elucubrações da personagem principal. Então essa harmonia quebrada, há uma intriga. Essa intriga ela vai se desenvolver ao longo do conto, mas ela não pode ficar assim, ó, numa curva exponencialmente ascendente. A oscilação essa intriga, essa tensão tem que oscilar. Por quê? Para manter o interesse do leitor pelo conto, né? Só que ela vai oscilar tanto que em algum momento vai haver uma curva para cima, e aí aqui nós chegamos ao clímax. Do clímax, essa tensão diminui, chega até aqui, e aí nós chegamos ao desenlace da história, que não precisa ser necessariamente um final feliz, né? Certo. Então, nesse primeiro período nós analisamos a estrutura do conto. O conto tem que ter unidade de efeito, é o principal, tem que ter um tempo, tem que ter espaço, tem que ter personagens, narrador, e é muito importante no narrador a questão do ponto de vista dele, isso é muito importante, eu associo narrador a ponto de vista, e o enredo que é construído a partir dos elementos de narrativa, e é o que nós vamos falar no nosso próximo período, tá? Até daqui a pouco.